Rick Mais Notícias. E nós abrimos o Rick Mais Notícias falando que a segunda turma do Supremo Tribunal Federal começou a julgar ontem o caso do deputado federal Nelson Meurer, do PT aqui do PP aqui do Paraná. E ele acabou ganhando um fôlego, vai respirar até uns dias a mais, né, Mark? Exatamente, Daniel. Lembrando que Meurer é o primeiro político com foro privilegiado a ter o caso apreciado pela Suprema Corte por envolvimento nas fraudes da Petrobras. De acordo com a Procuradoria-Geral da República, Meurer e os filhos, Nelson Meurer Jr. e Cristiano Augusto Meurer, teriam recebido mais de 357 milhões de reais em repasses durante 8 anos. O prazo foi entre 2006 e 2014, quando começou a Lava Jato. Segundo as investigações, o deputado teria entrado no esquema por meio do ex-deputado federal José Janene, que morreu em 2010. Nesta terça-feira, os ministros não se manifestaram sobre a culpa ou a inocência do deputado e dos filhos. O caso será analisado novamente na terça-feira que vem. A audiência, Daniel, só contou com o início dela. Falou o Ministério Público Federal, através da Procuradora-Geral da República, também falou a defesa de Meurer, o advogado Saliba, muito famoso no meio jurídico, e, portanto, os ministros só votam na semana que vem. Olha, só me chama a atenção nessa notícia o fato de que Meurer é o primeiro a abrir a fila dos julgados que virão da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. Enquanto o juiz federal Sérgio Moro já sentenciou centenas de pessoas, o Supremo Tribunal Federal apenas agora, e começou justamente pelo Nelson Meurer, que é um lambari no Congresso Nacional, é um peixe sem relevância nenhuma, é um deputado do baixo clero, os peixões gordos, os tubarões da corrupção, nem cheiro de julgamento ainda. Começou pelo lambari. E o lambari levou de dinheiro, segundo as investigações, 357 milhões de reais. Tem noção disso? Olha o tamanho do dinheiro que teria sido recebido de forma ilícita pelo Nelson Meurer e os filhos dele. 357 milhões de reais. E este é o lambari. Um deputado cuja relevância no Congresso Nacional é próxima do zero. Essa gente roubou de mão cheia. Que a justiça seja rigorosa com o Meurer, que aconteça o mesmo com o restante da fila dos réus que aguardam julgamento no Supremo Tribunal Federal. Apenas para lembrar alguns dos nomes desta turma da ladruagem do dinheiro público. Renan Calheiros, Romero Jucá, Fernando Collor de Mello, Gleice Hoffmann, Aécio Neves e assim por diante. Citei só 5. Jucá, Renan, Collor, o Aécio e a Gleice. Esses são tubarões. E gente que meteu a mão no jarro. Que o Supremo faça o que tem que fazer. E que não seja o Martinho da Vila do Judiciário brasileiro. 7h13. Daniel, eu sempre gosto de lembrar, você citou a diferença de Sérgio Moro e o Supremo Tribunal Federal, do Eduardo Cunha. Lembra? O Eduardo Cunha foi cassado, exatamente um mês depois, Cunha já estava preso. Então o processo desceu e o Moro já mandou prender, porque tinha elementos para isso. Agora o Supremo... E aí quando o juiz federal Sérgio Moro manda prender em um mês o ex-deputado Eduardo Cunha, aí o Moro não é golpista, né? Daí a Lava Jato presta. Agora que o tucano Beto Richa está sob investigação em inquéritos sobre supostas irregularidades cometidas por ele e por assessores, aí a Lava Jato presta. Quando pega o general da corrupção, o Lula, daí é golpista. A esquizofrenia do PT, diante de uma operação que é a mais importante de combate à corrupção da história do Brasil, só não dá preguiça porque dá nojo. Parabéns à Lava Jato,
à primeira instância e ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Quanto ao Supremo Tribunal Federal, a gente vai deitar naquele sofazinho que tem aqui no estúdio e esperar. Aquele sofá ali é gostosinho pra dormir, né, Terribas? Ah, aquele sofá ali é bom. Você já tirou uma confortável ali ou não? Ah, já tirei, já. Já mesmo? Já, um dia eu cheguei meio cansado. Que a gente acorda cedo, né? Acorda. A gente acorda cedo, né? Acorda cedo. Aí eu tava meio cansado. Daí a gente deu uma encostada ali, quando eu vi, já tava lá em Pinhais. Tá longe já. Muito bom. 7h15 e os ouvintes, hein, Mark? Estão participando, Deninha. Muita gente aqui comentando sobre a fala do juiz Sérgio Moro lá em Nova York. Só para posicionar o ouvinte que chegou agora. O juiz Sérgio Moro ganhou um prêmio ontem em Nova York e disse várias coisas, entre elas que o mundo pode confiar no Brasil, que aqui se prende políticos corruptos, e dizendo também que não houve sinais de ruptura democrática. E aí o PT ficou nervoso, Deninha, dizendo que ele é golpista, tá ganhando dinheiro americano. E aquele discurso petista. Pedindo para você comentar isso. O juiz federal Sérgio Moro falou verdades da primeira à última letra e além do ponto final. O juiz federal Sérgio Moro disse que não há qualquer elemento de ruptura democrática e de fato não há. As instituições, apesar dos políticos vagabundos que ocupam boa parte do poder legislativo e do judiciário, as instituições e do executivo, as instituições minimamente ainda funcionam neste país. Mal, mas funcionam. Não há ruptura democrática. É crime de responsabilidade você manipular o orçamento. É crime de responsabilidade a pedalada fiscal. É crime de responsabilidade você usar dinheiro público sem previsão orçamentária. A irresponsabilidade não é tolerada pela Constituição. E quem é irresponsável não pode ficar no cargo. Dilma caiu. Se houve golpe no processo de impeachment, foi o fatiamento da decisão. Porque a Constituição é de uma clareza e de uma transparência de água de poço. Aquele que é condenado por crime de responsabilidade deve perder o cargo e ficar inabilitado a qualquer função pública por 8 anos. Aí, a partir da manobra da dupla Renan Calheiros e Ricardo Lewandowski, os direitos políticos de Dilma Rousseff foram poupados. Se houve um golpe contra a Constituição, foi o fatiamento da sanção do impeachment, do crime de responsabilidade. Então, do impeachment não tem golpe nenhum. Como não há golpe na prisão do ex-presidente Lula. O lugar do corrupto, em qualquer lugar honesto do mundo, é a cadeia. Então, quando o Brasil funciona, o PT esquizofrênico vem querer vender à opinião pública uma ideia de golpe. Só não dá preguiça porque dá nojo. Denê, tem os ouvintes mirins aqui. Hoje tem um bem mirim mesmo. A Denise tá no carro com o João. Ela não colocou a idade dele, mas é um bebezinho, tá com touca, com a chupeta na boca. E ela disse que ele se acalma quando te escuta no rádio, olha só. Jesus, imagina o que o João vai fazer quando tiver 10 anos de idade. Se ele se acalma comigo, imagina aos 10. Aos 10 ele vai precisar ouvir o Kim Jong-un pra se acalmar. O Laércio do Boqueirão tá com a filha Juliana Boazevic. Acho que é isso, é difícil sobre o nome aqui. Ela tem 8 anos também na companhia da Jovem Pan. E também, deixa eu só... Samba Juliana, samba, mas a Juliana não quer samba. Tem a mensagem também aqui. Essa foi longe, hein, Guilherme? Nossa. Eu acho lindo esse nome. É parecido com Júlia, o nome da minha filha. A Alexandra e o Pietro e a Valentine estão os 3 no carro, tiraram a selfie aqui. A mãe e os 2 filhos, todo mundo indo pra escola. Diz que o Pietro está de aniversário hoje. Todos os dias te escuta, Deninha. Pietro, um beijão pra ti. Feliz aniversário, tudo de bom. Que você tenha uma vida iluminada e de muita felicidade. Pra você e pra tua família. Rick Mais Notícias. Rick Mais Notícias aqui na rede Jovem Pan Curitiba, Jovem Pan Cascavel, Jovem Pan Ponta Grossa, interligadas aqui no noticiário líder de audiência no estado do Paraná. Estamos também na internet em rickmais.com.br/Jovem Pan e com som e imagens aqui do estúdio pelo Facebook. Você procura na barra de buscas do seu Face Rick Mais PR ou Jovem Pan Curitiba. Quero fazer um registro aqui que eu considero da maior importância. O Dr. Pedro Corá, juiz de direito,
ouvidor do Tribunal Regional Eleitoral, organiza um evento da maior relevância, que será realizado no dia 16 de maio, portanto, hoje, né? Hoje é dia 16, não é? Hoje é dia 16. É dia 16 de maio, então quero convidar os ouvintes, aqueles que têm interesse, a uma audiência pública sobre a Lei de Acesso à Informação e os direitos dos usuários de serviços públicos, no auditório do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, a partir da 13h. A organização é lá do TRE. A Lei de Acesso à Informação e os direitos dos usuários de serviços públicos, esta lei, ela veio com o objetivo de aumentar ainda mais a transparência da atividade governamental, dos três poderes, e aí serve muito a quem tem uma postura cidadã. Quero parabenizar muito o Tribunal Eleitoral, na figura do Dr. Pedro Corá, e fazer o registro aqui de que hoje, a partir da 13h, tem este evento lá no TRE. Eu vou comparecer para dar um abraço do Dr. Pedro Corá e acompanhar a audiência pública lá no Tribunal Regional Eleitoral. Além disso, eu quero fazer um registro importantíssimo sobre o resultado da votação no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná a respeito da abertura da vaga de juiz do TRE. Preenchimento de uma vaga de advogado como membro substituto do Tribunal Regional Eleitoral, tendo em vista o término do primeiro biênio do mandato do Dr. Roberto Ribas Tavarnaro. Então foi formada a lista tríplice, vou dar o nome dos 3 advogados, e agora caberá ao senhor presidente da República, Michel Temer, escolher qual dos 3 vai ocupar a vaga de juiz substituto do TRE em nome da advocacia. Foram classificados nesta lista tríplice o Dr. Francisco Augusto Zardo Guedes, Dr. Roberto Ribas Tavarnaro e o Dr. Horácio Montesquieu. São 3 advogados do mais alto quilate. Estará muito bem escolhido aquele que for para ocupar esta cadeira relevante, principalmente em ano de eleição geral, como é esse, mas eu preciso dizer, e aí vai a minha torcida, para que o meu querido amigo Horácio Montesquieu seja o agraciado. Mas aí é torcida, e repito, todos os 3 têm condições sobradas, são juristas da maior qualidade e vão desempenhar muito bem a função de juiz eleitoral, seja aquele que for escolhido. Mas eu posso torcer, né? E como torcida que tenho, torço ao Horácio, que o Horácio seja o escolhido pelo presidente Michel Temer. Feito esse registro, seguimos com o noticiário e vamos falar do triplex do Guarujá, Marcos Souza. Vamos lá, Deninha, foi vendido, viu? Já tem um novo dono, pelo menos por enquanto. O famoso triplex do Guarujá foi arrematado no leilão por R$2.200.000. O imóvel foi a leilão por determinação do juiz Sérgio Moro. Segundo o organizador do leilão, Luciano Marangoni, o lance virtual foi feito por um usuário de Brasília 5 minutos antes do prazo final. Antes do leilão a gente faz uma checagem, nesse caso foi uma empresa que fez a compra do imóvel, é uma empresa com sede em Brasília. A gente tem poucas informações ainda, mas pelo que a gente apurou um pouquinho, trabalha com negócios imobiliários. O vencedor agora tem 3 dias para fazer o pagamento do imóvel. O leiloeiro fica com 5% de comissão, ou seja, com essa venda ele fica com R$110.000. Segundo Marangoni, o lance dado minutos antes é algo comum e faz parte da estratégia do comprador. Super comum, o próprio sistema ele tem um sistema automatizado que faltando menos de 3 minutos o relógio volta 3 minutos de novo, mas isso é extremamente normal, é uma estratégia que eles usam. O leilão ficou disponível no site por 20 dias. Nesse tempo, apenas um lance oficial foi feito e mais de 60.000 pessoas visitaram o site, que é usado para fazer as propostas. O apartamento tem 294 metros quadrados. Esse é aquele que o ex-presidente Lula disse que era o Minha Casa Minha Vida, né? É, um triplex. 294 metros quadrados na beira do mar. E o cara dura do general da corrupção diz que é um
Um apartamentinho do Minha Casa Minha Vida. Minha chácara, minha vida, né? Vai, Fica na Praia das Astúrias, uma das mais badaladas do Guarujá, no litoral paulista. Lembrando que é por causa desse imóvel que o ex-presidente Lula está preso. De acordo com a sentença do juiz Sérgio Moro, Lula recebeu da empreiteira OAS 1 milhão na aquisição do triplex e mais 1 milhão na reforma e decoração. Em troca, teria direcionado à empreiteira contratos com a Petrobras. Lula está preso há exatos 40 dias, aniversário hoje, 40 dias na sede da Polícia Federal aqui em Curitiba, no bairro do Santa Cândida. Ele foi condenado a 12 anos e 1 mês pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A venda do imóvel foi determinada pelo juiz Sérgio Moro em janeiro. Na época, o juiz afirmou que a venda era necessária para preservar o valor e prevenir a deterioração do triplex. Além disso, Moro disse ainda que o imóvel estava com atrasos de tributos e taxas de condomínio. Só de condomínio atrasado tem 50 mil, Denir, que o morador novo vai ter que bancar. Muito bom. Então o triplex do Guarujá agora o Lula pode dizer de fato que não é dele. Agora não é mais do Lula. Só para reforçar para o ouvinte, Denir, muita gente pergunta para onde vai o dinheiro, né? Esses 2 milhões e 200 mil. Fica em uma conta, guardadinho, uma conta da Justiça Federal, e no fim do processo deve ser devolvido à Petrobras. É de onde o dinheiro for roubado. Será devolvido de onde houve o roubo do dinheiro público, a corrupção lá da Petrobras. 7h33. Tem muita gente pedindo a mesa do W aí. Muita gente, não para o WhatsApp aqui. O pessoal nem comenta mais assuntos do jornal, só querem os ingressos. Tem historinha triste, tem historinha feliz, tem historinha em tudo que é jeito. Para dar um recado pro pessoal de Ponta Grossa, o W vai fazer o show sábado lá em Ponta Grossa. E a Jovem Pan lá também é a rádio oficial. A Jovem Pan de Ponta Grossa é a rádio oficial do W. Então o pessoal pode acessar o Facebook da Jovem Pan de Ponta Grossa lá, facebook.com/Jovem Pan Ponta Grossa, tem a promoção rolando também. Sabe o que o pessoal mais fala aqui? O pessoal que tem... Do Gisele Minha Avó? Tem isso, mas tem de 35 pra cima, fala de um tal de Sistema X. Ah, sim. Que era muito famoso em Curitiba nos anos 90. Sim, diz que lá bombava danceteria. Isso. Danceteria. Danceteria. Diz que o pessoal dançava muito isso lá. Era uma danceteria. A Sistema X hoje é uma balada, mas era uma danceteria. Ó, a trilha do ouvinte. Vai aí, Mark. Muita gente participando aqui sobre aquela questão, Deninha, do Sérgio Moro em Nova York. Daí os ouvintes sempre muito sagazes. O João Paulo diz aqui, quando o Obama chama o Lula de o cara, tudo bem. Mas aí um americano elogiar o Sérgio Moro é financiamento internacional do golpe. O Douglas de Cascavel diz que só falta falar que a CIA tá financiando o Moro. Eles falam isso, viu, Douglas? Mas ele lembra que até 10 segundos atrás a CIA não era golpista, Daniel, porque soltou aquele suposto documento contra o regime militar. Então os petistas estão confusos. Não, é aquilo que eu costumo chamar de esquizofrenia. O PT é esquizofrênico, ele vai conforme o vento. E aí fica pagando mico pra quem quiser ver. Eles chamam a gente de agente da CIA? O Mark é agente da CIA. Esses dias eu tava em frente à Polícia Federal trabalhando lá, fazendo uma reportagem, o pessoal do acampamento perguntou se eu era financiado pela CIA e tal. Antes fosse, né, Mark? Pô, eu estaria feliz, eu acho. Ser agente da CIA? Se fosse um bom salário. Por falar nisso, Daniel, mandar um abraço aqui especial pro Fábio Correia, ele é taxista do táxi 695. Ontem eu voltei da PF com ele aqui pro Grupo RIC, e ele veio conversando comigo, daí ficou olhando, e no final ele perguntou, você não trabalha no rádio também com o Daniel? Falei, trabalho. Fala pro Daniel que eu ouço ele todos os dias, mesmo ele sendo contra taxista, gostando do Uber. E eu expliquei pra ele que você gosta do Uber, mas vai lá. Eu gosto do Uber e eu gosto do táxi, eu gosto da liberdade, de que as pessoas possam trabalhar honestamente, buscar o seu sustento dentro daquilo que o mercado lhe oferece. Eu não tenho rigorosamente nada contra os táxis, muito ao contrário. Torço demais aí para que o serviço de táxi melhore, se modernize, fique cada vez mais atrativo ao usuário, que o usuário possa escolher entre usar o táxi, usar o Uber, outro aplicativo, e de que a gente possa construir um estado a partir da livre iniciativa, de que a gente possa crescer como sociedade, de que a gente possa produzir riqueza ao país de maneira honesta e não desse jeito que os outros fazem. Então quero mandar um abraço grande aí ao taxista, nosso ouvinte de todos os dias, a ele e a toda a galera da boleia. A boleia do táxi, a boleia do Uber, a boleia dos outros e a boleia do caminhão.
O pessoal tá na torcida com você pelo Horácio Montesco aqui, o André Reis, também tem a Adriana, o Flávio, todo mundo dizendo que foi aluno dele e que apoia, viu? O Horácio é um grande cara, tô torcendo muito por ele, mas se os outros levarem também, tá tudo bem, tá tudo certo. Já está liberada, por falar aí em matéria eleitoral, já está liberada a doação de dinheiro de pessoas físicas para pré-candidatos na eleição desse ano. Como é que vai ser a doação da pessoa física? É por meio do financiamento coletivo. É a vaquinha, que no mundo da internet ganha o nome de crowdfunding. O crowdfunding. É a vaquinha eleitoral. Essa pronúncia é mais do norte da Inglaterra ou do sul? Assim? Eu prefiro chamar de vaquinha. A galera vai pra vaquinha eleitoral e pode doar lá. Como é que funciona, Marco? Isso significa que os candidatos podem utilizar o financiamento coletivo para arrecadar recursos para a campanha. A novidade, que foi legalizada no ano passado, permite que pessoas físicas façam doações de até 10% dos rendimentos no ano anterior à eleição, como explica o advogado especialista em direito eleitoral, Guilherme Gonçalves. Importante, em primeiro lugar, verificar que ele é apenas um outro instrumento de captação de doações e, portanto, todo o regime jurídico tradicional do direito eleitoral acerca dos limites de doação, 10% para toda a campanha de pessoa física, necessidade de identificação do doador via CPF, enfim, todos os demais mecanismos permanecem, apenas que se permite esta vaquinha para facilitar aqueles que querem contribuir com um candidato por meios mais ágeis, cartão de crédito, cartão de débito. Os pré-candidatos beneficiados só receberão os recursos para a campanha depois da apresentação dos registros de candidatura à Justiça Eleitoral. Caso isso não aconteça, os recursos arrecadados devem ser devolvidos aos doadores. Antes de arrecadar, essas empresas precisam se cadastrar no Tribunal Superior Eleitoral por meio de um formulário. No portal tse.jus.br, os interessados encontram todas as orientações e requisitos que devem ser atendidos. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, até o momento, 20 empresas foram autorizadas a arrecadar recursos por meio do financiamento coletivo. É uma novidade aí no mundo do financiamento eleitoral. Nós, como Estado, resolvemos achar que o bom era financiamento público de campanha. Daí tá todo mundo agora horrorizado com o tamanho do buraco que nos metemos. Era evidente de que isso não iria resolver o problema do Caixa 2. Então agora a gente, além do Caixa 2 empresarial, a gente ainda vai bancar um fundo público de campanha. E isso aqui surge, essa vaquinha virtual, esse novo método de doação, que vem a agilizar, que vem dar mais transparência também às doações eleitorais. Isso aqui vai ser o 0, alguma coisa do dinheiro. O dinheiro não virá daqui. O grosso do dinheiro virá do dinheiro público. E além do dinheiro público, aquilo que vai entrar por baixo do pano. Nós somos de uma hipocrisia como Estado brasileiro, de uma hipocrisia gritante. É um absurdo a doação pública de campanha, o financiamento público. Você tirar dinheiro do orçamento, você tira o dinheiro do orçamento para pagar político. Só no Brasil é mais um carimbo do Gilmar Mendes na vida de todos nós. Porque foi o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, que começou com essa zorra. E aí se transformou nisso. E aí os partidos de cacique vão ganhar o grosso do dinheiro. Quanto maior o partido, mais dinheiro vai. O dinheiro público vai para o partido, o cacique manipula, ele dá para quem for mais próximo dele. Nós seguimos a lógica de que quanto mais dinheiro, mais fácil é a eleição. E aí, cada vez mais, nós teremos mais dos mesmos a partir do financiamento público de campanha. Há um retrocesso no tema da doação eleitoral. A gente conseguiu piorar o que já era ruim. Parabéns aos envolvidos. Rede Mais Notícias. Quero fazer uma reclamação formal aqui contra o Zico Lamour. No Boa da Pan, ele senta nesse microfone aqui. Sim. Ele, agora que eu tô confortável, eu não tinha me dado conta, ele afunda a cadeira
Em vez de ele ficar sentado assim com a cadeira alta, ele faz assim, ó. Ah, daí você fica parecendo um anão aí agora. Pô, mas que saco. Eu tô vendo que o enquadramento tá meio horrível aqui. O Zico fica mexendo na cadeira. Pô, Zico, eu tenho 1,90 m de altura. Ele mexe nesse negócio aqui, fica tudo atrapalhado, né? O Zico imitando o Álvaro Dias. É um Álvaro, né? É melhor que o Álvaro. Aquele dia eu fechava o olho aqui, eu ficava ouvindo o Zico. Mas eu tava pensando nisso também. Eu fechava o olho assim, eu via o Zico. O senador Álvaro falando aquele dia na entrevista que a sensação que eu tinha é que eu tava diante do Zico. Do Zico fazendo imitação. Como é que pode, né? Você sabe quem que gosta da imitação dele? É. O Sérgio Moro. O doutor Sérgio acompanha O Sérgio Zico. Moro. Ele falou que não puxa tanto ele manda assim, que nem o Zico mens- faz, mas ele acha que é parecido. Ele Mas manda o- mensagem pro Zico, sabia? É, eles são muito Mas o três, muito Zico brother. imita o Moro daquele jeito. Muito bom. 7h49 agora. Teve uma operação da Polícia Federal que envolve tráfico de drogas. E por trás do tráfico está uma investigação de que esse dinheiro arrecadado pode ter sido usado para pagar propina à classe política. É uma das linhas de investigação da mega operação de combate ao tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro, que foi desbaratada. O Marcos Souza acompanhou tudo lá na Polícia Federal e tem os detalhes. Entre os presos, Daniel, está o delator da Lava Jato, que atuava junto com o doleiro Alberto Youssef, que, segundo a polícia, os mesmos doleiros que serviam ao tráfico também ajudavam políticos a receber propinas. Esse doleiro é o Carlos Alexandre de Souza Rocha, o Ceará. Ele está entre os presos da Operação Efeito Dominó, que é um desdobramento da Operação Spectrum, que prendeu há um ano Luiz Carlos da Rocha, o Cabeça Branca, considerado um dos maiores traficantes da América Latina. Cabeça Branca fugiu durante 30 anos da Polícia Federal e da Interpol. Ele chegou a fazer várias cirurgias plásticas para mudar o rosto e despistar os investigadores. Segundo a polícia, Ceará, preso ontem, era um dos principais operadores financeiros de Cabeça Branca. Entre 2014 e 2017, ele ajudou a movimentar cerca de 140 milhões de dólares com a venda de cocaína. Além de trabalhar para o tráfico, Ceará também atuava na corrupção envolvendo políticos. Na prática, ele operava uma espécie de banco de dinheiro sujo. Ele recebia o lucro de vários tipos de crime, como narcotráfico e desvios de verbas públicas, e depois distribuía os valores destinados para os beneficiados pelos esquemas, como explica o delegado Roberto Biasoli. Aqui ele quer receber o dinheiro. Então, há indícios de um vínculo muito claro do dinheiro do narcotráfico, em espécie, que custa dinheiro para os lavadores, indo parar na mão de políticos, porque esses lavadores que pagam políticos precisam do dinheiro em espécie. Essa é a vinculação. Ceará já foi investigado por 3 operações diferentes. Em 2003, no escândalo do Banestado, em 2004, na Operação Farol da Colina, e em 2014, ele foi preso na primeira fase da Lava Jato. Ele fez acordo de delação premiada e citou políticos como os senadores Fernando Collor de Mello, Aécio Neves, Renan Calheiros e Randolfo Rodrigues. O Randolph! Tá na Lava Jato. Olha o Randolph, com aquela voz fina dele, que se prega um moralista, caiu a casa do Randolph. E segundo o delegado... caiu a casa do Randolph. E segundo o delegado Igor Romário de Paula, no entendimento da polícia, ao dar continuidade na prática criminosa, ele perdeu o acordo de delação premiada. O parâmetro básico para se firmar um acordo de colaboração é cessar a atividade criminosa que ele vinha praticando. Então, no entender, pelo menos no meu entender, da maioria de nós, a continuidade na prática criminosa que ele revelou e que se comprometeu a cessar é motivo mais do que suficiente para a quebra de um acordo. Mesmo com o acordo cancelado, as provas que ele apresentou continuam valendo contra os políticos. Outros 2 doleiros presos foram Edmundo Gurgel Júnior, em João Pessoa, na Paraíba, e José Maria Gomes, no Rio de Janeiro. Mandar um abraço especial, Deninha, pro delegado, o Roberto Biasoli. Essa investigação é fantástica. Sabe aquela coisa da polícia de montar o quebra-cabeça com o detalhezinho? Tem mais de um ano de investigação e prendeu esse pessoal que mexe com tráfico de drogas e com corrupção. Biasoli é um dos maiores especialistas em lavagem de dinheiro, de crime de altíssima organização criminosa. Ele
ele vai no detalhe do detalhe do detalhe, puxa o fio do novelo, é um dos maiores especialistas aí na questão de combate ao crime organizado no país, e nós temos o privilégio de contar com o trabalho do Biasoli aqui. O doutor Igor Romário de Paulo, nem preciso falar, nós já conhecemos o Igor de longa data, nossa sociedade brasileira, em particular, a nossa realidade aqui no Paraná. O delegado Igor, ele, se tivesse estrela na Polícia Federal, Mark, se usasse aquelas estrelinhas assim... Que nem coronel, assim, que nem general? coronel, não tinha mais nem estrela pra pôr no Igor. Já o papel do Igor para a história do Brasil já está construído. E ele ainda não parou, né? E tá com fome ainda e tem sede. Isso é bom. 7h54 agora. Vamos falar de saúde na Jovem Pan. Agora, Pílula da Saúde, com a doutora Flávia Odi. Bom, vamos abrir o espaço para os ouvintes da Jovem Pan. Tem pergunta para a doutora Flávia Odi? Hoje é o dia. Manda para cá a tua questão. A doutora Flávia está pronta para responder todo tipo de questão. Eu vou abrir a pergunta aqui a respeito de coisa boa, doutora. Coisa boa. A gente tem muito de uma reclamação, que é uma reclamação assim, poxa, chega o inverno e aí não tem como manter o mesmo volume de comer salada, porque salada não apetece aí quando esfria. Começou o friozinho já. Tem como comer coisa boa que não é tão calórica para suportar o inverno, ou a gente vai ter que se enfiar na massa e no chocolate? Não precisa se enfiar na massa e no chocolate. Eu sei que a salada acaba não sendo tão bem-vinda, até porque é mais fria e tudo. Mas não apetece mesmo, né? Não é como no verão. Então pode tentar trocar por legumes grelhados junto com carne. E tentar mais do que massa, eu sugiro que mais carne do que massa. Mais proteína, que também acaba dando uma saciedade boa e não é calórico tanto quanto as E dá pra pôr uma massas. pimenta também na comida, que daí dá aquela quentura na gente. Além do que a pimenta é termogênica, né? E Pimenta também faz bem, doutora? Faz bem, a pimenta faz bem. Ela tem ação de melhorar a circulação e de melhorar, e tem uma ação termogênica parecida, por exemplo, com a da cafeína. Então é uma ação boa, pode usar sim. A doutora tem insistido muito aqui conosco na questão do exercício físico, de que só a dieta, claro que a dieta é muito importante, mas a dieta precisa vir acompanhada do exercício físico. A gente recebe toda hora muita pergunta de gente que é sedentária sempre, de que nunca na vida colocou o pé dentro de uma academia, não gosta de academia e precisa começar. E aí começa por onde? Porque também não dá pra virar um maratonista e nem achar que vai chegar lá na academia e vai levantar 5 toneladas, né? Não, existem duas coisas. A pessoa tem que fazer um exercício aeróbico, que aí pode ser caminhada, seja na esteira, na rua, bicicleta, enfim, qualquer atividade que ele se mexa nesse sentido, né, de ser aeróbio. E eu sugiro que comece com uma musculação leve e que faça uma orientação, digamos, se não tem o personal, com o próprio educador físico que está na academia, que oriente, que vai fazer algo inicial, algo assim que vai até que a pessoa fique condicionada. Não pode começar de uma maneira sem responsabilidade, até porque pode se lesionar e pode passar mal mesmo, com uma crise hipertensiva, alguma coisa. Ou seja, tem que fazer os exames pertinentes antes, né? A parte de avaliação cardiológica e tudo mais, né? Eu tinha deixado da semana passada uma pergunta em aberto, doutora, e vou fazer agora. Na semana passada a senhora falou aqui de bioimpedância. O que é isso? A bioimpedância é um... Bioimpedância. Impedância é um exame que avalia a tua composição corporal. Então ela consegue determinar o quanto a gente tem de massa magra, de gordura visceral e também só da massa muscular sem os ossos, sem a água. E também se a gente está com retenção de líquido e como que está o nosso grau de nutrição das células. Então ela é bem importante porque tem pessoas que estão magras aparentemente, mas elas têm um índice de gordura muito alto. Então isso significa que a musculatura não está sendo bem
estimulada e que ela tem mais massa gorda do que magra, o que não é bom, né? E aí tem que ir pra academia mesmo magro, né? Mesmo magro, porque você tem que estimular a tua massa muscular, né? Muito bom. Mark, perguntas dos ouvintes aí. Tem o Thiago Nakashima aqui, doutor, um assunto que é recorrente, mas que ainda causa muita dúvida entre os ouvintes, é o jejum intermitente, com as regras. Mas como gostam desse assunto? Meu Deus, eu não aguento mais esse jejum intermitente. Vamos no jejum, então. Todo dia essa algumas, pergunta. em relação ao jejum, o horário vai depender de cada pessoa, mas é bom que a pessoa fique pelo menos entre 12 e 14 horas em jejum. E que após esse jejum, ele não vá comer errado, ele vai comer comidas saudáveis. Tem também que cuidar, que se a pessoa nunca fez nada, ela não vai conseguir. Então eu sugiro que ela primeiro comece a comer de maneira mais saudável, para depois ela conseguir ficar dessa maneira em jejum. Eu acho particularmente mais fácil jantar, não tomar o café da manhã e daí manter o almoço, o lanche da tarde, jantar. Mas também tem que ver a condição de saúde, a pessoa tem que ser saudável para isso, né? A Janaína Almeida, pelo Facebook, pergunta se é verdade que o leite que o leite é inflamatório e atrapalha as dietas, além de aumentar a barriga. Isso é um assunto bem discutido, se a pessoa deve tomar leite ou não, porque ele tem vários açúcares, tem a lactose, tem outros tipos de açúcar, e alguns estudos mostram que as pessoas podem ter quadro de inflamação, inclusive intestinal. Mas, se a pessoa não tem nenhum tipo de intolerância, eu acho que a pessoa pode tomar com moderação, tá? Tudo depende da quantidade. Agora, toma o leite desnatado, né? Eu sugiro sempre o desnatado, no máximo semi-desnatado. Sobre esse assunto dos lácteos aí, a Miriam Ceritini pergunta que na dieta low carb usa muito requeijão cremoso, que ela não entende isso, não é calórico? Na verdade, o requeijão não é uma substância ou um alimento muito saudável. Num low carb você pode usar mais queijos, mais... Esse queijo mussarela, queijo prato, que a gente tem assim de consumo diário, né? Que é o queijo mais comum aqui no Brasil. Esse queijo dá para comer numa boa, doutor? Pode. Veja, ele é mais calórico do que um queijo frescal, um queijo mais suave, mas ele pode ser usado em moderação. Eu sugiro que numa low carb não se use o requeijão, porque o requeijão é cheio de produto químico e não é a melhor opção. O Adriano Tives pergunta, qual o melhor óleo para cozinhar alimentos? Soja ou banha de porco? É melhor a banha de porco do que óleo de soja. Você tá brincando? Eu Olha aí, nunca imaginar. Ó, uma pergunta. Com certeza. O óleo de soja, hoje já é comprovado que ele é bem assim, prejudicial, tanto quanto óleo de girassol, óleo de canola. E claro que com moderação. Mas um azeite de oliva. Mas também, isso que eu ia dizer, pode ser azeite de oliva, pode ser óleo de coco, pode mas ser banha manteiga. de porco é bom, não fica bom as coisas? Banha de porco é uma delícia. A banha de porco? Aliás, o que vem do porco é ruim, né? Nada. E outra coisa, é importante também a temperatura que fique. Quanto mais alta a temperatura da fritura, mais substâncias tóxicas a gente libera. Então, se puder fazer de maneira menos, não tão alta, a temperatura é melhor. Ah, não, doutora. Ficar cozinhando. A banha de porco é um negócio impressionante. Você cozinha a coisa. A fritura tem que ser quente, senão você cozinha. Não dá, né? Bom, doutora Flávia Wood, muito obrigado aí pelas questões aí para tirar as dúvidas dos nossos ouvintes e até semana que vem. Obrigada, até semana que vem.